Vamos prosseguir as nossas tarefas da noite com uma breve reflexão do Evangelho de Jesus, onde o tema sobre evolução, embora acredito que muitos irmãos já devem ter ouvido falar, ou devem ter ouvido falar bastante, da necessidade de cada um de nós passarmos por esse processo de evolução, vamos evoluir, superar, progredir, elevar o espírito, verticalização, enfim, não importa o termo. Mas já lembrando antemão aqui o estudo da Dona Luzia, que falou um item muito importante para esse trabalho íntimo de cada um de nós, que é o perdão. Bom refletirmos a respeito, porque perdão, meus irmãos, é básico. Temos que aprender a perdoar, até chegar ao ponto em que ela mesma indicou-nos, da gente não se sentir ofendido a ponto de não precisarmos perdoar ninguém, porque as ofensas alheias não chegam até nós. Então isso é evolução. Aqui viemos ao planeta Terra, encarnamos para evoluir. Não viemos a passeio, não viemos para satisfazer nosso ego ou o ego de alguém, mas sim, Deus nos criou e nos deu a oportunidade da encarnação para evoluirmos, para sanarmos o que? As nossas próprias enfermidades, nossas próprias imperfeições, como o ato de perdoar. Quem não consegue perdoar, vive infeliz. Infeliz por quê? Porque aquela raiva, aquela mágoa vai caminhar junto conosco. E sempre será relembrado aquele momento em que fomos magoados. E isso machuca, isso dói. E para no tempo. A gente para no tempo. A gente para no nosso processo evolutivo. Barreiras. Então, meus irmãos, nos esforcemos para evoluir. Aqui viemos. O que estamos fazendo aqui hoje, dentro dessa casa? Viemos buscar auxílio. Para quê? Do conhecimento, para sanar nossas enfermidades espirituais ou físicas. Mas, meus irmãos, se não tivermos uma modificação para melhor, ou seja, evoluir, nossas enfermidades, sejam elas quais forem, elas irão retornar. É assim que funciona. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos a seguinte questão: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Criação. Os espíritos respondem, não vou ler a resposta inteira, só um trecho, tá? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si, de Deus. Então vejamos que fomos criados, meus irmãos, para evoluir, para crescer, para conhecer, porque só assim sentiremos-nos mais próximos do Criador, mais próximos de Jesus. Todos nós estamos envolvidos nisso e não podemos parar.
Não podemos parar, nos acomodar, porque eu sou muito novo, ou porque eu sou muito velho, ou isso ou aquilo, colocando barreiras na nossa própria situação, onde os maiores prejudicados, se pararmos no tempo, somos nós mesmos. Assim como a água que fica parada apodrece, quiçá de nós, do nosso conhecimento, dos nossos sentimentos, das nossas ações. Vamos viver sentados diante de um televisor? Onde está o mérito nisso? E onde está o conhecimento que a gente já tem e sabe da necessidade de aplicação, como a caridade, a ajuda ao próximo, sentados na ociosidade? Como vamos evoluir nessa situação? Então é uma necessidade, meus irmãos, não é uma opção. Nós estamos vivendo num planeta agora, encarnados, onde esse planeta passa por transições enormes. Estamos vendo todas as modificações, todos os eventos passados, a tecnologia cada vez mais nos surpreendendo. E nós também temos que acompanhar, senão ficaremos para trás. E não é esse o objetivo nosso. E também não é esse o objetivo com que Deus nos criou. Então, estamos todos envolvidos, porque fomos criados exatamente para isso. Através de inúmeras reencarnações nos mais variados orbes do universo, os espíritos caminham para a própria perfeição. Vejam aqui, que já diz, nós não só encarnamos aqui no planeta Terra, existem outros orbes do universo, planetas talvez bem menos adiantados que o planeta Terra. Já encarnamos? Já encarnamos lá. Somos seres milenares. Então, meus irmãos, a acomodação é opcional, porque temos o livre-arbítrio, mas, como toda semeadura, tem a colheita. Então, impossível plantarmos melancia e colhermos maçã. Se assim a ociosidade tomar conta de nós, o que vamos colher? Então, há duas espécies de progresso: a intelectual e o moral. Percebemos o progresso físico no meio em que vivemos, o intelectual, e o progresso espiritual no íntimo de cada um. Então, como eu disse anteriormente, o planeta está evoluindo rapidamente. Muitos de nós já não conseguimos acompanhar toda essa tecnologia, ainda que moramos num país que mais ou menos acompanha essa inteligência, que gera o mundo. Mas existem países muito mais adiantados. Mas são ferramentas que nos possibilitam o quê? Para a nossa elevação moral. Porque só a inteligência, meus irmãos, não resolve. A inteligência vai nos auxiliar a adquirirmos a moral, a elevação espiritual, ou como quer que os irmãos queiram definir. Então vejamos sempre, progresso intelectual vem em primeira mão e depois vem o moral. Às vezes demoram décadas para ele se igualar, mas sempre o intelectual primeiro,
porque nós usamos mais os nossos pensamentos voltados para o bem, de preferência. É assim que começamos a ter melhor discernimento das coisas, dos valores. Daí começa o crescimento moral. À medida que a criatura vai adquirindo o conhecimento, necessita usar todos os seus recursos na realização do bem e na construção de um futuro melhor. Veja bem, então a gente adquire o conhecimento, o intelecto, a inteligência, e utilizando dela que nós vamos buscar aí os recursos para a realização do amor, do bem, da caridade. Porque normalmente, meus irmãos, aqueles que já possuem um intelecto mais elevado, eu não digo que são todos os casos, né? Mas, grande parte, o egoísmo, infelizmente, bate à porta da pessoa. E ela passa a pensar um pouco mais nela do que um pouco menos no próximo. E é aí que começam os problemas dentro da vida da criatura e dentro dos problemas dentro da sociedade. A influenciação porque eu sou mais letrado ou porque eu sou mais socialmente bem-sucedido, então já eu me acho melhor daquele irmão que ainda está na ignorância. Na ignorância que eu digo, intelectual. Então, demora um tempo às vezes para ter esse equilíbrio. Décadas. Então, é a necessidade. Teve o conhecimento, trabalha com eles, com esses recursos, para a realização do bem comum, não do bem próprio, que é o que geralmente nós fazemos. Para essa evolução é preciso abraçar os serviços de renovação interior nos alicerces da disciplina, empreendendo assim sua evolução consciente. Então, a pessoa ela adquire o Evangelho mesmo. O Evangelho de Jesus é a nossa cartilha. Mas de que adianta a pessoa conhecer cada página do Evangelho e não utilizá-la? Entende? Então é a inteligência e a moral. A gente costuma falar, é sábio, ele é sábio, é conhecedor, conhece a Bíblia todinha, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo, livro dos Espíritos, conhece todas as questões, todas as perguntas e todas as respostas. Tá, e quais que ela aplica? É essa a diferença, a inteligência e a moral. Então o sábio é aquele não que tem o conhecimento, o sábio é aquele que põe o conhecimento em prática. Aquele que sabe pouco, mas faz uso dela, esse sim é um grande sábio. Então não precisa ser uma coisa grandiosa, grandes feitos para a humanidade, para a gente se sentir bem. Nossa evolução não funciona assim. Nossa evolução funciona um passo de cada vez, um degrau de cada vez, com calma, com disciplina, com serenidade, com base de sustentação, que amanhã nós teremos um chão de pisar na maior dificuldade que tivermos, quando precisarmos apresentar o nosso testemunho da nossa fé. Então, pela evolução externa, o homem domina o ambiente que o cerca, mas é pela evolução interna que adquire as virtudes
virtudes, tais como a bondade, a paciência, a humildade, tolerância, sinceridade, etc., sem as quais não encontraríamos os caminhos de paz e entendimento que nos garantem a alegria e nos ajudam na ascensão espiritual. Então, sem essas virtudes, meus irmãos, essa nossa reforma íntima, essas nossas concessões internas, nós não teremos paz. Bem diz que aquele que faz a alegria do próximo é o que realmente se sente feliz, não o que faz a alegria de si mesmo. E é verdade, podem experimentar. Tem várias e várias fórmulas, tal como: o que eu vou fazer hoje vai ser bom só para mim ou vai ser bom para todos? Tem diferença. Isso se trata de evolução, meus irmãos. É a fé raciocinada que o Espiritismo nos fornece. Palavras de Emmanuel: da sensação à irritabilidade, da irritabilidade ao instinto, do instinto à inteligência e da inteligência ao discernimento. Séculos e séculos correram incessantes. Somos nós, séculos, seres seculares. Marcelo, não lembro nem da última encarnação. Que importa? Eu também não lembro. Quando foi? Também não sei. Que importa? Que importa é o quê? Que nós, meus irmãos, já passamos por muitas coisas na nossa existência. Já vivenciamos o bem e o mal. O que vai fazer diferença para nós, é o que nós estamos aprendendo com tudo isso. E o quanto nós estamos ainda dispostos a aprender com o Cristo. Do livro Paz e Renovação, querido André Luiz, psicografado por Chico Xavier, nos traz algumas chaves libertadoras com relação a isso mesmo. Chaves libertadoras, eu posso dizer aqui aos irmãos, ferramentas de pensamento, para nos auxiliar o quê? Nós conseguimos lidar com o nosso dia a dia, porque é difícil mesmo, a gente sabe disso, né? Nossa vida não é um mar de rosas, ninguém é anjo ainda, né? Todos temos dificuldades, mas o que vai diferenciar o que é nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas palavras diante das mazelas que batem a nossa porta no dia a dia. Todo mundo tem as aflições, todo mundo tem, ninguém está livre disso. Então, nessa lição de número 8, intitulada exatamente disso, Chaves Libertadoras, André Luiz nos explana aqui: quanto ao desgosto, qualquer contratempo aborrece. Quem nunca teve desgosto na vida? Qualquer contratempo aborrece. Aí ficamos desgostosos da vida, aborrecidos, carrancudos e desacreditados com tudo. O que ele nos recomenda? No entanto, para a gente mudar o pensamento diante de uma situação que nos cause desgosto. No entanto, sem desgosto, a conquista de experiência é impraticável. Como aprender sem receber um não? Sem receber uma coisa que vai contra a nossa vontade, contra o nosso gosto. O que nos tornaríamos? Pensemos, aquela criança que recebe só o sim do pai e da mãe, o que vai acontecer com ela? Assim conosco.
Se não tivéssemos essas experiências, como iríamos aprender? Então, sem desgosto, a conquista de experiência é impraticável. Obstáculo, todo empecilho atrapalha. E acredito que todos nós temos um ponto de dificuldade em nossas vidas, alguma dificuldade talvez física, psicológica, verbal, espiritual, não importa, mas é um obstáculo que nos atrapalha, um empecilho. Aí ele nos recomenda: sem obstáculo, porém, nenhum de nós consegue efetuar a superação das próprias deficiências. Como merecer? Como ter méritos se nos superamos a nós mesmos? Decepção. Ninguém teve isso aqui, né? Decepção. Qualquer desilusão incomoda. Estou decepcionado, seja profissionalmente ou humanamente falando, talvez espiritualmente, não sei, mas é decepção e incomoda, porque a gente fica desiludido. Todavia, sem decepção não chegamos a discernir o certo do errado. Enfermidade, toda doença embaraça. Acredito que a grande maioria de nós já esteve enfermo de cama. Sem a enfermidade, entretanto, é muito difícil consolidar a preservação consciente da própria saúde. É a preservação desse corpo que Deus nos emprestou. Às vezes, alguns de nós abusamos do vaso físico, né? E depois adoecemos, e assim a própria doença nos auxilia de que podemos e o que não podemos. Tentação, qualquer desafio conturba. Somos tentados todos os momentos, em todas as situações. Não vou aqui citar exemplos, né? Mas, porém, sem a tentação, nunca mediremos a nossa própria resistência. Porque é muito fácil a gente viver num lugar onde está tudo bem, onde está tudo lindo, maravilhoso. Mas e aí? O que aprenderemos? Como? Tem uma frase muito interessante que desde muito tempo eu falo, né? É na adversidade que a gente aprende a ser forte. Isso vale para a vida inteira, para a eternidade. Então, às vezes, a gente, ao invés de reclamar das dificuldades, a gente tem que agradecer, porque ela está sendo um instrumento do nosso auxílio de elevação. Entendam? Então, entende, gente? Então, são pequenas mudanças de atitude, de pensamento, que faz a diferença. E que faz a diferença para a nossa elevação. No começo pode ser meio forçado, né? A gente se esforçar, mas é igual o perdão, né? Ai, tem que perdoar. Aí depois de um tempo já não vai ser tão difícil assim. E conforme vai passando, a gente vai adquirindo o hábito, o costume, entendendo o sentimento, porque traz o sentimento. Quando a gente perdoa, a gente traz esse sentimento para a gente. Um alívio, um desprendimento. Porque enquanto a gente tem raiva, mágoa, rancor de alguém, a gente está preso a ela. A gente quer ver ela longe, mas está preso a ela. Então, enquanto perdoa, a gente se liberta. Então, são pequenas diferenças de atitude que a gente tem que treinar mesmo. Não vai ser de uma hora para outra que a gente vai aprender a fazer tudo. Não, mas tem que ter o treino.
tem que começar agora. Não é amanhã, não é segunda, feito dieta, não, é agora. Né? Tem desafeto. Ih, Marcelo, ele já desencarnou. Não tem problema. É o sentimento, é a vibração que a gente vai emanar que vai fazer a diferença. Não é você chegar na cara da pessoa, eu te perdoo. Não. Não é assim, não. Prejuízo. Todo golpe fere. E quem não teve prejuízo? Sem prejuízo, porém, é quase impossível construir segurança nas relações uns com os outros. A gente se sente seguro ao passar por essa experiência. Como? A gente passa pela experiência e aprende e vivencia. É essa a diferença. Me causou prejuízo, a raiva, não. Aí é a mesma coisa do perdão, né? Você fica com a raiva, você fica guardando aquele prejuízo que você teve, e aquilo ali vai te consumir, e vai te empatar, e vai te parar. Ingratidão. Qualquer insulto à confiança estraga a vida espiritual. A ingratidão, inclusive, meus irmãos, é muito interessante. É feito qual? O perdão, né? A gente não precisa perdoar. Uma hora a gente não vai precisar perdoar porque não vai se sentir ofendido. É a mesma coisa da ingratidão, né? Quem recebe a ingratidão e fica, né, esmorecido com isso, tem que aprender que ingratidão, meus irmãos, faz parte da vida da gente. Mas o mais importante é quando a gente aprende, e que é esse que é o objetivo, de quando fizer algo para alguém, nunca ficar esperando nada em troca, nem um simples obrigado. Aí você não vai ter problema com ingratidão. Você não está esperando nada de volta. Entendem? Essas são as diferenças. A gente sofre porque a gente quer. Ingratidão. Qualquer insulto à confiança estraga a vida espiritual. No entanto, sem o concurso da ingratidão que nos visite, não saberemos formular equações verdadeiras nas contas de nosso tesouro afetivo. Nosso tesouro afetivo. Desencarnação. Toda morte traz dor. Porém, toda morte nos é reservado, a todos, sem exceção. Sem a desencarnação, porém, não atingiríamos a renovação precisa, largando processos menos felizes de vivência ou livrando-nos da caducidade no terreno das formas. Então, segunda-feira mesmo eu falei, a morte, né? Muitos de nós encaram a morte como algo infeliz, triste, castigo, tristeza. Então a gente precisa passar a mudar. Se é um processo do corpo humano, a gente tem que compreender que é assim que funciona, e não pode se injuriar com a morte, seja nossa ou seja de alguém próximo. Por quê? É a renovação. É preciso morrer. A gente precisa, para ter essa nossa renovação, a nossa reestruturação, a nossa compreensão, porque assim, ao desencarnar, nós
Cobraremos depois do tempo de perturbação, recobraremos nossa consciência espiritual e assim prestaremos contas a Deus e a nós mesmos. Então se faz necessário. Por quê? É o desapego também, a vaidade do corpo, e é isso, é aquilo que é meu corpo. Não é meu, gente. Não é meu. Deus emprestou o corpo para a gente, não é nosso. É emprestado. Por isso que a gente tem que cuidar, preservar. E um dia devolver. Compreendemos à face disso que não podemos louvar as dificuldades que nos rodeiam, né? A gente não pode ter autopiedade, né? Falar, eu tenho isso de problema, aquilo, aquele outro, graças a Deus, calma, né? Autopiedade também não, mas a gente tem que ter consciência das nossas dificuldades e resignação. Aceitá-las sem a revolta, sem compreender que estamos passando, pelo que estamos passando, por necessidade de evolução. E embora alguns irmãos possam até não saber, nós mesmos que pedimos todas essas dificuldades que estamos passando hoje. Nós mesmos, pois somos herdeiros de nós mesmos. Então não podemos louvar as dificuldades que nos rodeiam, mas é imperioso reconhecer que sem elas eternizaríamos paixões, enganos, desequilíbrios e desacertos, o apego ainda, né, à carne, o apego à matéria. Motivo pelo qual será justo interpretá-las por chaves libertadoras que funcionam em nossos espíritos, a fim de que nosso espírito se mude para o que deve ser, mudando em si e fora de si tudo aquilo que lhe compete mudar. Missão, meus irmãos. A gente se melhora e assim a gente consegue melhorar o exterior. É mágica? Não, é trabalho. É trabalho. Se ficarmos esperando o mundo ser um lugar melhor para a gente ser feliz, a gente não vai ser feliz nunca. Nós é que temos que mudar o nosso íntimo de como nós encaramos o planeta, como nós encaramos o mundo, as pessoas. Nós temos que mudar. O mundo tem o processo dele e não vai parar. O problema é nós pararmos. Então, quando a gente muda, quando a gente evolui, aos nossos olhos o mundo evolui também. E aqueles que nos rodeiam, é claro, quando a gente evolui, a gente passa a ter o quê? Melhores sentimentos, melhores palavras, pensamentos. E isso, meus irmãos, é energia e paz, as pessoas sentem. E o que acontece? O mundo melhora para nós. Não vamos ficar esperando transição planetária para a gente se sentir melhor no planeta, no mundo. Façamos a nossa própria transição através da nossa evolução espiritual ou nossa evolução moral. Mas para isso tem o quê? Trabalho, esforço, perseverança, persistência. Missão, meus irmãos, é a missão de cada um de nós. A evolução, só para finalizar aqui, a evolução é fruto do tempo infinito. Saibamos aproveitar as oportunidades de trabalho para que possamos elevar-nos espiritualmente em busca da perfeição, nossa meta evolutiva. Um dia sermos perfeitos, anjos, ou um dia
crísticos, em Cristo. Mas para isso, temos que passar por todos os processos. O sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma conta para a sua evolução. Sentimento e sabedoria. Lembra que eu falei a respeito da sabedoria, né? Devemos, pois, nos preocupar não só com o nosso desenvolvimento intelectual, mas principalmente com o nosso aprimoramento espiritual, através do qual encontraremos novos caminhos de paz e entendimento, que nos garantem a alegria e nos ajudam na ascensão espiritual. Caminhos de paz e entendimento, porque o conhecimento nos traz conforto e a sabedoria nos traz paz. Quando passamos a colocar o Evangelho em nossas vidas diuturnamente, nós passamos a vislumbrar um pouquinho da paz que eu acredito que cada coração aqui presente deseja e que ainda não conseguiu alcançar. Todos os momentos, meus irmãos, a gente tem que estar com Cristo. Só assim, para a gente se sentir um pouco mais em paz, um pouco mais feliz. Que Jesus nos abençoe e que nosso processo evolutivo seja sempre iluminado pelo amor do Cristo, e que nossos queridos irmãos benfeitores espirituais, com toda a paciência e amor que eles despendem a cada um de nós, possam sempre estar presentes em nossas vidas, que nós também não nos afastemos deles, e que um dia todos poderemos vislumbrar aquilo que a gente sempre quer: o reino dos céus, a paz interior, construído tijolo a tijolo dentro de nossos corações. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos em Seu nome, recebendo as bênçãos do Teu Evangelho. Que a Tua luz e o Teu amor possa sempre nos guiar e proteger nos caminhos de nossas vidas. Agradecemos também aos nossos queridos irmãos benfeitores, espirituais, dirigentes desta casa abençoada, desse hospital espiritual que nos acolhe com tanto amor e tanto carinho, encarnados e desencarnados. E rogamos sempre: ajuda-nos a estar com Jesus. É a nossa prece de sempre. Obrigado, meu Deus, por tudo que temos e por tudo que somos. E te pedimos, fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja.